Alô, já estamos muito perto da hora de jogo, então ensaios para a continuidade. Jogo Portugal-Suécia. Os árbitros são islandeses, Jonas Eliasson e Anton Paulsen. De um lado vai estar uma equipa portuguesa motivadíssima para fazer o melhor resultado de sempre, professor, e do outro lado vai estar uma Suécia que para mim está muito desmotivada. Mantém-se a maldição, desde que organiza, desde 2002 está fora, sempre que organiza um europeu nunca conseguiu ir às medalhas. Sim, mas também é o facto que quando se organiza aumenta a pressão e às vezes a pressão dá a infelicidade. Temos para... aqui uma seleção que também passou por uma fase de renovação, depois começou a subir, com um grande destaque para o Jimmy. Pois, mas o Jimmy Gottfried nem vale a pena falar dele porque ele não vai jogar. Não, pode falar deles e que foi considerado um dos melhores está na disciplina. Em 2002. Vamos ver se ele hoje não tem com uma droguinha e isto não é decidido, exatamente, pode ser decisivo. Talento não falta. Foi o melhor em 2022. Muito boa tarde, telespectador da RTP, seja bem-vindo a Henning. Um jogo que pode ser histórico para o handball português. Os Heróis do Mar defrontam a Suécia e lutam pelo quinto lugar neste Campeonato da Europa. Seria a melhor classificação de sempre depois do sexto lugar conseguido em 2020. Do outro lado está uma Suécia, um dos países organizadores e que tem essa malapata. Desde 2002 nunca conquistou uma medalha, sempre que foi país organizador. E a Suécia tem um currículo de luxo. 23 medalhas em grandes competições, 7 em europeus, 5 das quais de ouro. Eu diria que esta Suécia é uma equipa ligeiramente desmotivada porque queria estar na luta pelo título, e Portugal é uma equipa onde não falta motivação depois do quarto lugar no Campeonato do Mundo. Melhor resultado sempre, a equipa de Paulo Jorge Pereira quer fazer história também no europeu, seguir por mares nunca antes navegados. A equipa de Portugal vai entrar agora em campo em Henning, comandada por Vítor Iturriza. Filipe Monteiro e Pedro Tonicher são os elementos preteridos para este jogo. Vão ficar na bancada e por Portugal, para além de Iturriza, vão jogar Salvador, o capitão Rui Silva, Miguel Neves, Lionel Fernandes, Diogo Branquinho, António Areia, Francisco Costa, com 54 golos, é um dos melhores marcadores do Campeonato da Europa, José Luís Ferreira, guarda-redes Gustavo Capdeville, João Gomes, Martim Costa, Luís Frade, Ricardo Brandão, Gabriel Cavalcante e o outro guarda-redes Diogo Valério. Jorge Tormenta, estatísticas muito equilibradas. Portugal faz mais falhas técnicas e tem pior eficácia dos guarda-redes do que a Suécia. A Suécia tem na baliza uma das grandes figuras, Andreas Palika. É o segundo melhor guarda-redes deste campeonato em eficácia, 33%. Poderá ser um elemento decisivo ou não, mas Portugal tem toda essa motivação então de fazer história. Sim, é um jogo que será certamente um grande espetáculo. Duas equipas com características de bom trabalho defensivo e bom desenvolvimento de transições, portanto vamos ter certamente um jogo veloz e probabilidade
de muitos golos. Portugal está num estado anímico naturalmente mais entusiasmado do que a Suécia. Já expressaste que a Suécia, enquanto país organizador, não conseguiu classificar-se para as meias finais e poderá estar um bocadinho em baixo psicologicamente. No entanto, estamos junto dos países nórdicos, algum apoio terá, e enquanto Portugal está bem mais longe para os seus adeptos lá chegarem em massa. Eu acredito que Portugal vai conseguir o melhor resultado sempre, mas não esqueçamos que temos um leque nesta década de constantes presenças nas fases finais, o que mostra o alto nível que Portugal tem. Portugal, que frente à Suécia, tem 9 jogos, uma vitória que foi estrondosa, conseguida na Suécia no Euro 2020 por 35-25, um empate a 37 golos no último campeonato do mundo e 7 derrotas, portanto o histórico é amplamente favorável à Suécia. Portanto, Portugal quer então fazer história com este resultado. E Jorge Tormenta, os guarda-redes poderão ser decisivos, sendo que os portugueses, até tivemos uma boa surpresa. O Diogo Valério esteve muito bem no último jogo. Portugal já tombou potências como a Espanha e a Dinamarca, portanto pode continuar a sonhar, não é? Aqui vemos Diogo Valério entrar. Há que assinalar que esse número que tu disseste de vitórias e derrotas é muito favorável à Suécia, porque a Suécia foi uma dominadora do handball mundial na década de 90. Inclusive venceu o primeiro europeu que se realizou em Portugal em 1994 e que tem algumas figuras que foram consideradas, por exemplo, o Wieslander foi considerado o melhor jogador do século e conhecemos bem Mats Olsson, que foi nosso selecionador. Estamos num momento em que Portugal, no entanto, no presente, equivale-se à Suécia. Vamos aos hinos, vamos começar com a portuguesa. Tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas neste europeu. A equipa de Paulo Jorge Pereira quer somar a 4ª vitória para fazer história face à poderosa e histórica Suécia. Tem o ponta esquerda Félix, claro, como melhor marcador com 33 golos. Do lado de Portugal destaca-se Francisco Costa, que irá certamente acabar entre os melhores do europeu, apesar de ter menos um jogo que os finalistas. Tem 54,
Só 10 jogadores na história marcaram 54 ou mais golos nos europeus. Martim Costa conseguiu em 2024, Kiko já o conseguiu em 2026 e pode ainda chegar mais longe. Os irmãos Costa têm sido figuras em destaque. Vimos ali a câmara que está colocada no árbitro, que são dois islandeses, Jonas Eliasson e Anton Paulsen, que vão dirigir esta partida. É a oportunidade para Portugal consolidar a imagem de país que ultrapassou o período de seleção emergente. É uma seleção agora cada vez mais consolidada. Recordamos que estamos num europeu que é a prova mais forte de todas as provas que existem a nível mundial, já que todas as principais seleções estão concentradas aqui no continente europeu, que tem uma média de qualidade muito acima de qualquer outro continente. E vimos aqui a grande figura, uma das grandes figuras, com o guarda-redes que já tem 39 anos, está quase na casa dos 40 e vai ser, com a sua experiência, certamente o Andrés Palica, certamente um jogador que pode fazer a diferença. Portugal, que garantiu com este quinto ou sexto lugar a presença no Campeonato do Mundo do próximo ano, 2027. Também está qualificado para o Europeu 2028 como país organizador, a parte de Espanha e Suíça. São 8 presenças consecutivas em grandes competições, algo muito inédito na história. Não há muito inédito, há inédito, mas é realmente uma série fantástica, a que juntou a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Portanto, esta equipa já está, como dizia o Jorge Tormenta, já não é uma aspirante, já está entre as grandes, as 8 maiores do mundo. Agora, depois os resultados, uns dias serão melhores, como o quarto no europeu, outros serão piores, e aqui mesmo se for o sexto nunca será um mau resultado. Diogo Valério é o titular na baliza portuguesa, uma recompensa pela boa exibição no último jogo. Sim, certamente é uma opção de Paulo Jorge Pereira. E vamos ao resto da equipa: Diogo Branquinho, Martim Costa, Rui Silva, Francisco Costa. Temos também uma câmara sobre os jogadores, outra novidade para além da câmara nos árbitros. O lateral direito é Francisco Costa, o ponta direito é António Areia e o pivô neste início do jogo vai ser Luís Frado, um jogador que tem sido um guerreiro incansável, tem sido sujeito a muitos minutos. Vão-se cumprimentando todos os jogadores, árbitros. Vejam o fair play, que também é algo muito bonito no handball. Os jogadores trocam a bola por vezes entre si para ver a melhor pega. E Portugal vai tentar o primeiro golo. Vamos ver o que sai. Primeira combinação, um despiste para já de Branquinho, para ganhar algum tempo, para tentar desconcentrar a marcação dos suecos. Rui Silva, olhar bem para o pivô, cruza para Kiko Costa, que atira, mas bola no bloco. Palica lança a transição. Agora a recuperação defensiva de Portugal, e esta é uma característica de jogo que certamente irá acontecer muitas vezes, quer para um lado quer para o outro, transições rápidas. Cá está Portugal após bola ao centro sofrer e atacar rápido, com Martim Costa a dar cabo da baliza. Marcou Sandel para a Suécia e respondeu Martim Costa com grande determinação. 1-1, já está marcado o primeiro golo, portanto tudo bem para este início de jogo. Recorde-se que a Suécia nesta altura, neste europeu, é a segunda do ranking, Portugal é o quarto, portanto o que reforça também esse ligeiro favoritismo dos suecos, que tem o veterano Jim Gottfriedsen na central, ele que foi MVP do Euro 2022, mas neste europeu só tem apenas 8 golos. Cá está ele com a bola. Portugal a defender bem, tem sido uma das armas, e Portugal ganha a bola. Salvador face a Sandel, muito bem. Salvador vai na transição, lançadíssimo, assiste Iturriza e Portugal está na frente. 2-1, marca Vítor Iturriza. Excelente golo de Portugal, boa transição. Salvador no seu habitual papel de condutor na segunda vaga, mas sempre com os olhos bem em profundidade, e a ver o pivô Iturriza, que não participa no ataque neste momento, a participar no contra-ataque e a aparecer sozinho atrás dos defensores. Ataca a Suécia, Sandel, o homem que marcou o primeiro golo e atira o lateral esquerdo para aquilo que também é importante, Jorge Tormenta, a primeira defesa do guarda-redes português, Diogo Valério. Que se galvanize. Vamos a isto, transição, Salvador é muito forte neste momento, agora Portugal a parar claramente, porque os suecos já estão organizados, há que sair, há que dar, também fazer a rotação para os jogadores estarem menos extenuados, e Rui Silva, que nunca defende, está sempre a descansar no processo defensivo, porque tem feito muitos minutos no Ele ataque. está aqui a beneficiar de uma defesa 6-0 por parte da Suécia, pouca profundidade, preocupada com o Luís Frado, com dois centrais aqui agora novamente. Grande suspensão, lá foi o Martim Costa com uma trajetória mais comprida ao segundo poste, e agora boa mudança de direção no 1 contra 1 final, e
golo da Suécia. Marcou Martim Costa, respondeu Félix Klar, início de jogo muito animado. 3-2 em Herning, na Suécia, pavilhão de 15 mil lugares, ainda longe de estar cheio, porque encherá certamente para as meias finais. Recordo que temos às 16h45 Croácia-Alemanha na RTP Play e depois às 9h30 o Dinamarca-Islândia, jogos que vão decidir então os finalistas e as equipas que vão ao jogo de terceiro e quarto lugar, que estão marcados para domingo. Martim de novo, e terceiro gol de Martim, está com uma mão incrível, leva 3 golos neste jogo, 38 no europeu. E que estamos como dissemos, jogo muito rápido e as equipas não param de marcar golos, superam ou na transição ou no ataque rápido as defesas e estão agora novamente. E Martim, mais um inacreditável Martim Costa, 4 golos em menos de 4 minutos, inacreditável, grande rendimento do mais velho dos irmãos Costa. Quer Jim Gottfriedson, quer Martim Costa não defendem, são logo substituídos. Agora aqui Francisco Costa está a defender na ponta esquerda. Palika, depois daquela primeira bola em que beneficiou do bloco, ainda não fez nenhuma defesa, nem essa pode ser considerada defesa. Foi trabalho do bloco e Portugal quase a recuperar esta bola. Nota elevada também para a defesa portuguesa, que tem sido um dos segredos do sucesso dos Heróis do Mar. Portugal com a sua habitual defesa 6-0. Muito bem, bola no bloco, está a levantar o braço, já é a segunda vez que tentam. Já é muito tempo deste ataque e os árbitros fazem exatamente isso. 4 passos para a Suécia, que já só resta um. E remate para fora. Lucas Sandel. O homem que marcou o primeiro gol da Suécia a não acertar, é um jogador um pouco lento. Kiko Costa não precisa de convites para ir para o golo e não percebo porque é que não foi, porque o remate talvez tenha saído ao lado. Penso que a bola entrou na baliza. 7 metros para Portugal. De qualquer das formas, o Kiko Costa fez um salto muito em profundidade, está muito tempo em suspensão, à espera para rematar a última hora, mas o encontrão, a bola não foi à manha lateral, exatamente. Mas o encontrão foi tão grande que só pode haver 7 metros. António Areia, o especialista, face a Palika, que defende. Palika não é um guarda-redes gigante, muito pelo contrário, bem longe da tradição sueca, mas tem apenas 1,89, este apenas, mas repare-se neste ângulo que também é novo, a excelente defesa de Palika ali com a ponta do pé, é um dos melhores do mundo, Palika, para mim está entre os 3 melhores deste europeu, a par de Nilsson e Wolf. E vê-se no rendimento, ele chega aqui com uma grande percentagem de eficácia, mas claro, ele também tem que estar no fim da carreira, portanto, embora possa durar mais 2-3 anos, porque é um posto específico diferente dos jogadores de campo. Sandel, grande passo para o pivô, que marca a Suécia, fica a um golo, 5-4 depois do golo de Oscar Bengdal. E Portugal marca rapidamente, marca Frade, o 6-4. O jogo mantém um ritmo aceleradíssimo. 6 minutos, 10 golos. Isto já pedir time-out, está a perder. Michael Appelgren, mas nada desequilibrado, mas não está satisfeito. O selecionador da Suécia, treinador de apenas 41 anos, muito jovem. Exatamente, muito jovem. Cada vez também se aposta mais em treinadores mais jovens. Há muitos jogadores que quase desde carreira seguem logo para treinadores com classificação. Curioso é o fenómeno do handball islandês, não é? 3 selecionadores islandeses neste Campeonato da Europa e estão os 3 nas meias finais. 3 das 4 equipas são treinadas por islandeses. Os espanhóis tinham 5, mas nenhum deles chegou à fase final da prova. Temos que também sublinhar que o handball é uma modalidade muito querida na Islândia. Se calhar até mais que o futebol, mas tem muito a ver com as condições climatéricas que a ilha tem e por isso os jogos de pavilhão são importantes. Aqui vemos a falha de marcação dos nossos 2 contra 2 e que libertaram o pivô, não acompanharam, ficaram os 2 a marcar o central. Neste caso era o lateral direito que aparecia a central. Grande plano para Luís Frade. Portugal vai ter dificuldades sempre aqui nesta relação de 2 contra 2. Não é gol, está tudo a correr, vão ter que correr para o outro lado.
Vão ter que correr para o outro lado. Não sei se já estava apoiado na área quando rematou, parece que é isso. Ou o excesso de apoio, algo semelhante. Portanto, a arbitragem não pode dar lei da vantagem quando o jogador faz falta, muito embora esteja a ser abalroado, agarrado por um opositor. Exatamente. E aqui está a relação 2 contra 2, muito trabalho do pivô com Salvador e Torreza. Oscar Bergandal é um importante pivô, ele também joga na Alemanha, no Magdeburgo. Os melhores do mundo jogam todos na Liga Alemã. É impressionante o contributo que a Liga Alemã dá para este campeonato da Europa, ao nível de jogadores. Portugal a orientar-se bem frente aos suecos e a conseguir Salvador tentarem agarrar a bola. Tentativa de jogar de Gottfriedsen com o pivô, não resultar. Valério faz o passe longo, jogam os pivôs, assistência para a Areia, que agora marca, bate o guarda-redes sueco Palika e faz 7-4, 3 de vantagem para Portugal, mas atenção à resposta, porque imediatamente ao 7-5 não há tempo para comemorar. Nem para comentar. Não. É inacreditável. Marca Campos, Joana. Excelente gol de Portugal, concluído por António Areia. Entrou com coragem, muito pressionado pela defesa. Aqui vemos o último gol. Este também é semelhante, só que foi um tiro tenso, enquanto que António Areia, ao terminar na direita, fez um remate em rosca, onde naturalmente a técnica da pega de bola é decisiva, com o trabalho de pulso final a dar a rosca no esférico. Kiko Martim a ser agarrado, acho que foi bem visível. E o sueco perguntou o que é que fez o Bergdal, o pivô. O cruzamento não saiu muito bem. Não foi bem feito. É isso que deu a hipótese de defesa intervir. Quase chegar à bola. Estas situações de interrupção, tem que haver sanções progressivas, não se pode estar sempre a agarrar e parar o ataque através desse meio. E veja como está o Frade, não é? Kiko não está feliz, mais uma bola no bloco, prepararam bem os suecos, os remates de Kiko Costa para travarem no bloco, os remates da primeira linha. O Silva não pôde sair. E atenção que ali um jogador sueco que não está em condições ideais, agora já está Félix Claro. 10 minutos, Portugal com 2 golos de vantagem, cá está o bloco, repare-se ali. Também é uma situação de 2 contra 2, só que costuma ser Rui Silva a jogar ali no 2 contra 2. Agora apareceu ali na posição central, foi uma permuta que poderia dar aqui Jim Gottfriedsen a fazer também uma das suas características, mudança de direção, a jogar 1 contra 1 e a contornar o oponente direto. Agora, Salvador a assistir branquinho e bola enrolada por cima da cabeça de Palika, marca o ponto à esquerda. Branquinho tem estado bem neste campeonato da Europa, é um dos jogadores também experientes, já vem desde da primeira fase final do Europeu em 2020. Não há muitos. Portugal está num período de renovação, mas isto é muito importante sublinhar, que desde que entrou na alta roda do handball, precisamente na classificação para a fase final de 2020, tem conseguido manter uma equipa equilibrada. Hoje é uma equipa jovem, tem muita margem de progressão e vamos ver agora este limite de 7 metros. Diogo Valério na baliza, marca, remate colocadíssimo, Daniel Pettersson. 8-7, diferença tangencial. Portugal vencia por 2 aos 5 minutos e por 2 aos 10. E agora tem posse de bola para tentar manter essa diferença em 2 golos. Ponta direita da Suécia, também joga no Magdeburgo, na Alemanha, como o pivô Bergandal. Cá está Branquinho, em destaque pelo realizador devido ao gol que marcou há pouco. A equipa da Suécia apresenta alguns jogadores com idade adiantada. A equipa de Portugal muito mais jovem. A experiência destes jogadores suecos também permitem ter uma leitura de conhecimento da equipa portuguesa mais fácil, mas os nossos jovens têm sido também jogadores que começaram cedo e já têm experiência. Claro, 2 minutos, não se estava à espera de outra coisa para Oscar Bergandal, que estava ali farto, já tinha avisado nos ataques anteriores, de fazer faltas sobre Luís Frade, depois protestou não sei o quê. Isso vem ao encontro daquele comentário de há bocado sobre as sanções progressivas. Agarra uma vez, fala, agarra 2 vezes, avisa verbalmente, agarra 3 vezes, 4 vezes e tem que haver sanção disciplinar mais grave.
Portugal com mais um, tem de aproveitar. Passagem por dentro da área. Isto... Ou Malbuca. Não, penso que foi por... Acho que fez o sinal da área. Dizer que estava a ser puxado mais uma vez Luís Frade. Repare-se como já está a camisola do pivô português. Parece que já fez 10 jogos. Portugal mantém-se no 6-0, porque também saiu o guarda-redes da Suécia e ficou a jogar 6-6. Protagonismo reduzido dos guarda-redes, uma defesa para cada lado. A Pálica foi no livre 7 metros de areia. Jim Gottfriedsen, com aquele ar de cobra ali a furar, consegue ganhar superioridade em pouco, precisa de pouco espaço para fintar. Que não faça hoje o melhor jogo dele no europeu, só tinha 8 golos, já marcou uma vez neste jogo. E cá está Valério, viu Valério? Guarda-redes de 26 anos. Sandel é lento, pode ser feita uma marcação relativamente tranquila, já aqui não é a mesma coisa, ali é preciso ajuda sempre sobre Gottfriedsen. O Sandel também está a jogar e a beneficiar da ausência de Albin Logergren, que é o principal titular como canhoto lateral direito. Mas aqui em Portugal a ter uma defesa muito recuada e agora Gottfriedsen o empate. Gottfriedsen a empatar, marca pela segunda vez Kiko Costa. Salvador podia ter ido para a baliza, a defesa estava completamente dentro da área. E agora sim as trocas de defesa-ataque. Vamos ver se Martim Costa vem para o ataque. Parecia-me que Salvador ia ficar. Não, Martim veio. Está a ser o melhor marcador de Portugal. Fazer um início de jogo fabuloso. Falta de Kiko Costa a arrastar o defensor. Os árbitros muito atentos. Marcam 2 faltas no ataque a Portugal e que permite à Suécia lutar pela reviravolta, e quando está por menos um, que não deixa de ser curioso. No fundo, Portugal perde ataques e quando perde ataques permite a recuperação da Suécia. Portanto, foram faltas que têm sido, por parte do arco de baliza, muita preocupação com o trabalho dos pivôs ou de quem entra aos 6 metros. E Paulo Jorge Pereira não estava satisfeito. 7 metros muito estranho, uma sanção disciplinar também estranha. Não é grave para Frade ver o cartão amarelo. Vamos ver o que traz. Repare-se aqui, Sandel remata, não está ninguém dentro da área, é um toque da anca de Frade. E daí os 7 metros. Isto foi o que o árbitro viu, isto é a câmara do árbitro. Portanto, estava a olhar para o sítio certo. Entra Gustavo Capdeville, que na próxima época vai trocar o Benfica pelo Holstebro da Dinamarca, e defende Gustavo. Aí está Gustavo Capdeville a defender. Cada equipa já falhou um livre de 7 metros. Muito mérito aqui do Gustavo a parar esta bola e impedir essa reviravolta da Suécia. Muito importante este contributo anímico dos guarda-redes. Satisfação por parte do selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, 60 anos. 60, sim. O outro é que tem 41, há quase 20 anos de diferença. Sofreu falta, Martim, não assinalada. Acharam que o remate já tinha sido feito. Portugal tem estado mal nestes últimos 4 minutos. Não marca, aliás, não marcou desde que fez o 8-6. Participou no ataque uma das figuras da Suécia, Jonathan Karlsborg, que joga no Bogarts, que joga no Barcelona. Não assistiu o pivô, que estava completamente isolado, mas conseguiu depois criar superioridade para a direita para esta entrada. Não é rápido, mas tem dado muitos problemas à defesa. Lucas Sandel conquista o segundo 7 metros consecutivo e Capdeville prepara-se para defender o segundo consecutivo. Vamos ver. E aí está Gustavo! Espetacular! O guarda-redes português de 28 anos a travar os 7 metros todos da Suécia. Excelente momento de Capdeville. Ele, que é um jogador que consegue aguentar bastante, satisfação dos colegas. Aqui é Cavalcante, que estava em grande plano com o Ricardo. Brandão. 7 metros, já está a Suécia. Portugal não marcou o que teve e a Suécia também falhou 2, marcou 1 em 3. João Gomes já entrou para o ataque para o lugar de Kiko Costa e agora falha técnica de Rui Silva, muito invulgar, mau manejo de bola e contra-ataque para os suecos, que atiram à trave em contra-ataque. Capdeville entrou na cabeça dos guarda-redes suecos, não é nada normal o Hampus One a falhar remates. Sim, mas também saiu bem
E conseguiu. Que golaço, golaço de Martim, um ângulo muito difícil, marca pela quinta vez, Portugal à frente. Martim, com aquela sua habitual coragem, e ir sempre até à área para rematar, mesmo perdendo o ângulo, a conseguir escolher o sítio certo para rematar, e foi entre o poste mais próximo e o guarda-redes. E já tem 40 golos no Europeus, destacava ali a realização, 217 pela seleção nacional. Kiko e Martim rapidamente vão chegar ali ao top 3, depois chegar a Eduardo Filipe, que é o segundo, e a Carlos Rezende, que é o primeiro, já é outra história, mas são muito jovens, portanto, estes números estão ao alcance. O próprio Carlos Rezende, com a humildade habitual, dizia que eles, com a idade deles, não fazia isto. Muita movimentação em termos de desmarcação por parte do pivô, agora neste caso é o Max Dari, que obriga os nossos defesas centrais, os 4 centrais, a terem sempre uma preocupação desdobrada entre o jogador da meia distância e a desmarcação do pivô. Mais uma de Cap, imbatível desde que entrou, 4 remates, 4 defesas para Gustavo Capdeville. Não foram 4 defesas, foram 3. O outro foi o contra-ataque, foi à trave, mas ainda não foi batido em 4 remates. Sensacional rendimento de Capdeville, que vai fazendo esquecer a quebra ofensiva de Portugal, que nos últimos 7 minutos só marcou um gol. Cá está a Capa em destaque. Em Portugal a fazer agora João Gomes a marcar pela primeira vez neste jogo, o 8º gol do Esquerdino no Europeu. Que joga no Gummerbach, na Alemanha, a fazer aqui uma entrada explorando o espaço vazio da entrada de António Areia, que tinha saído da ponta, ficou aquele espaço livre. E agora o sueco a tirar vantagem deste match-up favorável, porque era muito mais alto que João Gomes e passou com grande facilidade Erik Johansson para marcar este golo. Primeiro golo a deixar o marcador em 10-9, a 13 minutos do intervalo. O jogo tem passado bem, jogo animado, com Portugal quase sempre na frente. Tivemos 2 empates, o 1-1 e o 8-8. Rui Silva e ali António Areia, 2 minutos, obviamente, para Johansson. Penso que é Johansson por puxar, ou foi Gottfriedsen? Gottfriedsen. Sentiu, acontece muitas vezes, sentem que o ponta vem entrar, o ponta já vem lançado, metem uma mão e exclusão, porque não há dúvidas nenhumas. Vamos ver certamente na repetição. Aqui está a entrada sem bola. Esta entrada é sempre perigosíssima, porque se consegue arrancar antes do seu defensor direto, depois fica sempre a perturbar a defesa, a entrar nas costas e a pedir a bola, ia acontecer uma assistência. António Areia, cá está ele depois do puxão. Vamos ver se Portugal tira partido da superioridade numérica. Há pouco a inferioridade numérica até beneficiou os suecos, que foi na altura que chegaram ao 8-8. Vamos ver o que faz agora o ataque português. Bola em branquinho, João Gomes, Martim Costa a sofrer falta. Portugal está pressionado pelo jogo passivo já. Está com dificuldades em jogar contra 5 Portugal. Passo por trás das costas, espetacular de João Gomes para o segundo golo de Vítor Iturriza. Cá está ele, 11-9. Vamos ver aqui o passo por trás das costas. Claro que João Gomes tem uma boa visão periférica, está a olhar para a esquerda, mas está a ver no lado direito o seu pivô isolado, e depois a execução técnica de um passe primoroso, picado. Tudo isto tem que ser feito com muita precisão, e para acontecer precisão tem que haver excelente técnica. Portugal já esteve a vencer por 3, volta aos 2 de vantagem, é um passo de cada vez. Falta livre, 9 metros para os suecos. Que é sempre os suecos utilizarem muito o 1 contra 1 com finta de braço rodado. Muitas vezes tentam fazer a finta de braço rodado para ficar nas costas do nosso defensor. Em Portugal, recordo que não há guarda-redes na baliza da Suécia, portanto, se Portugal recuperar a bola, pode atirar para a baliza deserta. Bem defendido Miguel Neves. Miguel a ajudar os suecos e a perder algum tempo ali. Miguel Neves é um dos jogadores que entra sempre na defesa. Neste jogo, curiosamente, nem que foi titular nesse aspecto, não é? Ele que tem tido sempre este papel, que está a ter agora muito importante. E é bem escolhido, é um jogador com 2 metros de altura, mais de 2 metros, portanto ajuda muito a dar corpo ao sistema defensivo.
rematou, forçou porque estava pressionado e rematou. Agora já não é o Sandal. Não, é o Edwin Aspenbach a atirar por cima. Joga também na Alemanha. Salvador a proporcionar a segunda defesa à Palica. Esperemos que não acorde o Palica, que só agora fez a segunda defesa aos 20 minutos. Mas Portugal recupera a bola. Grande desarme de Rui Silva, a esperar o momento em que o adversário faz drible, quando a bola vai ao solo e regressa, apareceu a mão de Rui Silva, muito bem, a escolher um momento, vamos ver certamente. Aqui, não, para casa também foi com drible, foi do passe do guarda-redes que a bola foi ao solo e vinha, e ele antecipou-se. Estava atento Rui Silva. Portugal pode ir de novo para 3 de vantagem, vamos ver se consegue. Salvador, João Gomes, ia tentar jogar com o Iturriza, a não resultar. Bem defendido pela e Suécia. repare-se no papel do guarda-redes, trouxe a bola até o meio campo, mas Portugal também a recuperar muito bem. Agora ali uma série de ajustes a fazer, Portugal ficou com a equipa baixinha a defender. Branquinho, Rui Silva e João Gomes. Consegue trocar Frade entra, mas os suecos aproveitam. Não, muito bem, conseguimos já trocar um. Tivemos momentos difíceis porque o Branquinho tentou trocar já depois de estar na defesa, e isso ia proporcionando que a Suécia conseguisse atacar o Salvador em superioridade. 7 metros e vai haver uma exclusão. Para quem? Para Vítor Iturriza ou para Salvador? Penso para Salvador. Não, para Iturriza. Iturriza a sair por 2 minutos. Tem sido um europeu difícil para Vítor Iturriza. Esperemos que, depois de ter sido o melhor pivô do último campeonato do mundo, recordo, mas esperemos que... E o Vítor, quer dizer, aqui não faz nada. O empurrão é de Salvador. Se há uma falta grave é de Salvador, não é do Vítor. Mas o Iturriza parece ter uma marcação, os árbitros estão muito atentos a ele e, portanto, espera que o europeu acabe e que acabe com o 5º lugar para acabar bem para o Vítor Iturriza, que merece, porque não tem sido um europeu fácil ao nível mental. Bem está Capdeville motivado para tentar defender o 3º em 3. Não, afinal foi, exatamente, foi o Salvador que saiu, não o Iturriza. O Iturriza saiu até com ar de exclusão, mas foi o Salvador. Portanto, os árbitros a decidirem muito bem, para a nossa tristeza também, que não queríamos ter nenhum jogador excluído. E vai tentar agora a conversão Nikola Roganovic, é a 3ª opção, este lateral esquerdo do Malmo, Capdeville, e marca a bola muito perto da cabeça. Mas é uma grande promessa da Suécia, tem apenas 19 anos. A pedir desculpa ali. 11-10 no marcador nesta altura em Herning, ali mesmo a raspar. Se tocasse era 2 minutos para o sueco e em princípio a bola não iria para a baliza. 8 minutos para jogar. Cá está Iturriza no ataque. Portugal com menos 1, sem guarda-redes. Martinha, Rui a pedir falta, ouvimos, mas não foi assinalada a falta. Ele percebeu que Iturriza não tinha linha de passe porque foi muito bem defendido individualmente pelo respectivo defensor da Suécia, que o contornou e cortou a linha de passe. E Rui Silva teve ali uma hesitação porque ia para passar ao Iturriza e acabou por optar que ter que rematar de 9 metros porque não podia perder a posse da bola. Bem defendido por Miguel Neves, ali a ajudar. Suécia com alguma dificuldade, a levantar o braço, está há muito tempo. Portugal a tentar interromper a circulação e não conseguir. Porque menos 1 não é fácil, marca Aspenbach, primeiro golo, e a Suécia empata, 11 igual. Portugal teve a hipótese de passar para 13, agora são os suecos que empatam, porque estão com mais um jogador. E estas câmaras, microcâmaras de baliza são espetaculares, dão realmente uma visão de jogo invulgar. Equilibrado como se esperava. Kiko não esteve feliz no início do jogo, saiu e agora é Martinha a colocar uma bola no bloco. O bloco sueco é muito forte, não é porque os portugueses estejam mal, é porque o bloco sueco é muito bom e muito difícil de ultrapassar. E não é só isso, estamos a jogar com as melhores equipas do mundo. Sim. Os resultados podem ser diferentes de uma fase final para a seguinte, entre mundiais, e vamos ver se é preciso ouvir o comentário. Intervenção, acho que é Portugal, vai falar. Sim, foi Paulo Jorge Pereira que parou o jogo. Vamos ouvir. Vamos ter que resolver a questão da recuperação defensiva. Por isso, jogamos 7.
Não tenham pressa no ataque. Façam com que eles se defendam até o limite e vamos encontrar depois. Vamos, op. Siga, vamos, anda. É simples, é para dizer que Portugal vai jogar 7 contra 6. No ataque para tentar travar o... Apesar que a Suécia não tem marcado muitos gols em transição, não é isso que se tem destacado. Sim, mas que às vezes transformam a transição em ataque rápido e isso também tem sido difícil de parar. No entanto, estamos com 11 golos, já passamos o quarto de hora há um bocado, isto está mais ou menos dentro do ritmo habitual. Aqui é grande plano para Miguel Neves e para o guarda-redes Andrés Pálica. Pálica que só fez 2 defesas em quase 25 minutos. Os guarda-redes portugueses têm 4, 3 de Capdeville mais uma de Valeiro. Cá está a 7 minutos do intervalo. É pouco para Pálica e ainda bem, porque Pálica é um jogador que pode fazer a diferença a qualquer altura. Curiosamente, Appelgren ainda não mexeu na baliza. E agora 7 contra 6, muita segurança tem que acontecer, não pôde entrar o passo ao pivô 2 vezes. Grande empurrão sobre o Rui. E agora foi pé. Foi pé, sim, mas considerou, tem que assinalar o pé mesmo, que não seja exclusão, mas a bola chega à frada e marca, o pé tem que ser assinalado. 12-11 para Portugal, a funcionar o 7 contra 6, não da forma mais ortodoxa. Mas como a bola ficou na posse de Rui Silva depois do pé... Não, mas eles consideraram que foi acima do joelho, porque o toque é ali na zona da coxa e por isso é que não marcaram pé. 100% para Frade. Vai falando com o banco, Paulo Jorge Pereira. Portugal a defender com a equipa habitual, que normalmente defende. Rui está na ponta. A afunilarem o jogo, isso é bom para Portugal. Muito drible também. Salvador, grande ajuda ali. Isto é um choque daqueles que já vimos exclusões para jogadores portugueses por isto. Mas é um choque normalíssimo. Repare-se aqui, vai ser duro, mas ele é que foi lá chocar agora como jogador português. Não, ainda está ali o braço à frente. Por isso é que o sueco caiu assim tão redondo e por isso é que Appelgren pedia exclusão. 6 minutos para o intervalo, Portugal na frente, um jogo que não está a ter muitos golos. Irão ficar perto dos 30 no final, ambas as equipas. Devem chegar aos 15. Esperemos que Portugal com mais um, se é o importante. Bola no pivô, que se desmarcou bem, mas Capdeville é extraordinário. Já vai em 4 defesas e tem sido muito importante para Portugal se manter na frente. Foi uma oportunidade em que a nossa defesa voltou a ter dificuldades de controlar a desmarcação. Os pivôs da Suécia são muito móveis, não jogam no meio dos 2 defesas centrais, como muitas vezes acontece, e desenvolvem desmarcações para espaços vazios, que se não fosse Capdeville, como agora foi o caso de Pálica. E agora Pálica a defender o remate de Rui Silva, boa transição dos suecos, já está na baliza Capdeville, mas nada pode fazer face ao remate de Ampujoana. Cá está ele a empatar o jogo a 5 minutos do intervalo. Segundo golo para o ponta esquerda. E também terceira defesa para Pálica. Ele que também joga no Barcelona. O Ana, não é? O ponta esquerda. Salvador a jogar com Frade. Já havia vários 7 metros para marcar. Mas a bola chega a Branquinho, que marca pela segunda vez em 2 remates. Muito bem as progressões sucessivas de Portugal e com o passe final do pivô para a ponta esquerda. O pivô normalmente quando recebe é para rodar para a baliza. Aqui neste caso já muito experiente e já excelente. Luís Frade, que é um dos pivôs do Barcelona, também a fazer uma assistência primorosa para Branquinho em superioridade numérica. O homem que veio de São Bernardo para o Norte, primeiro para o ABC, depois para o Futebol Porto e agora está no Sporting. E marca com classe passadas grandes, a fazer o 13 igual à Suécia. Félix Clara a marcar segunda vez. O 7 contra 6 um pouco trapalhão de Portugal, já deu golos, mas sempre nunca foi fluido, nunca foi... embora tenha estado melhor no último neste gol do Branquinho, repare-se mais uma vez, Portugal não está a jogar nada bem no 7 contra 6. Pálica, que podia ter marcado um gol decisivo, que teria dado outro resultado à Suécia, provavelmente estaria nas meias finais, agora volta a falhar baliza a baliza. E frustração pede desculpa aos colegas, mas fez bem, tinha que atirar. Agora Portugal não está a jogar bem o 7 contra 6. Morreu neste passe o ataque
Devia não ter. 7 contra 6 não pode haver falhas, já temos sublinhado isso, até porque não temos guarda-redes na baliza e, portanto, não podemos perder o controle da posse da bola. E mesmo assim já é perigoso, porque quando marcamos, como é o caso, cuidado agora contra golo. Já está. Aí está. Portanto, aquele esforço de Salvador a ser um pouco em vão, foi o primeiro golo de Salvador no jogo, mas respondeu de imediato a Suécia com um golo de Félix Möller e 14-14. Vamos ver aqui o gol de Salvador, no centro remate em suspensão, muito embora com um tronco um bocado inclinado para trás, a bola ao centro e imediatamente foi um míssil, não foi um remate em ar. Miguel Neves ainda estava lá a tentar dificultar. Uma coisa positiva, Suécia nunca esteve na frente nesta primeira parte. Miguel Neves agora é o lateral direito para tentar, como é destro, esconder a bola e entrar aos 6 metros ou então jogar com areia. Agora sim, bem jogado. João Gomes a marcar aos 6 metros. Como Paulo Jorge Pereira pediu, ataque prolongado, muitos passes, à espera de um desequilíbrio da defesa, de um atraso da inferioridade numérica, e cá está João a ver muito bem o espaço interdefensores aberto na zona central e a fazer uma penetração. Bom trabalho também de Luís Frade a fazer o bloqueio com a sua rotação sobre si próprio. Abrir caminho ali para o baixinho entrar aos 6 metros. Este canivete suíço joga na ponta, joga à central, joga à lateral. João Gomes joga em qualquer lado e se calhar foi por isso que foi para o Gummersbach, para a Alemanha. Livre de 7 metros, provocado por Miguel Neves, porque estava dentro da área, diz o árbitro. Boa sinalética do árbitro. Vamos ver. Toda a gente perceber o que é que está a assinalar. Senão era a falta do atacante. E aí está, deu ali aquele passo por dentro da área, depois saiu. Sim, mas no momento do choque estava fora, mas tinha vindo de dentro da área. E será que Gustavo Capdeville faz agora a quinta defesa? Era ouro sobre azul. Vamos ver, volta o jovem Roganovic e marca. É como lateral esquerdo que é, não pensa muito, é armar e atirar, e 15 igual. Remate colocado nos ângulos de baixo é muito difícil para qualquer guarda-redes chegar lá. Acredita que a bola vai para ali e se atira quase à guarda-redes de futebol e arrisca tudo, ou então é muito difícil. Estamos a jogar com a Suécia. Recordamos que a Suécia já tem 5 campeonatos da Europa conquistados, muito embora não nos últimos anos. Mas é uma equipa que vemos agora a sofrer. Este gol de Salvador, outra vez bom trabalho. Agora melhor Portugal a recuperar, mas... marca Salvador o 16-15. Mas depois, na resposta, marca o Sebastian Karlsson, número 13. Suécia nunca esteve na frente e vamos ver se Portugal chega ao intervalo a vencer por 17-16. Tem de gerir bem estes 20 segundos que tem até final para não deixar também tempo para os suecos responderem. Portugal de 7 contra 6 com 2 pivôs, um entre o primeiro e o segundo e outro entre o terceiro. Do lado de lá. E atenção ao tempo, que já só faltam 10 segundos. Portugal já várias vezes violou o tempo final. Bem jogado. Jogada aérea para Branquinho. A bola passa ao lado da baliza e é resultado ao intervalo. 16-16. Tudo como começou o Jorge Tormenta. Mas fica essa consolação. A poderosa Suécia nunca esteve na frente de Portugal, que chegou a ter 3 golos de vantagem. E isto, mais uma vez, é para sublinhar que Portugal está a jogar taco a taco com os melhores do mundo. Ganhámos a Dinamarca, perdemos por 2 com a Alemanha, tivemos um dia negro com a França, a quem já ganhamos, e portanto nesta década, depois de 2019 para cá, Portugal conseguiu subir a um patamar que em termos de desportos coletivos é um êxito extraordinário para Portugal. Regressaremos daqui a pouco à RTP2 com a segunda parte deste jogo de atribuição do 5º e 6º lugar, este Portugal-Suécia, para já igualdade a 16 golos. Recordo que todo o europeu está disponível na RTP Play e que esta tarde, depois deste jogo, ainda teremos as 2 meias finais. Até já! Fresh food partner of Men's EHF Euro 2026.
Parting, pushing performance. Parting, a perfect connection. How it feels to save big on your hotel stay. With Trivago, you can compare hotel prices from hundreds of sites and save up to 35%. Hotel Trivago, official partner of the men's EHF Euro. Champions don't wait. They move what matters. Because the right move changes the game. At Grinvos, we move water with purpose. Smarter, more efficiently. Moving us toward a sustainable future. So get in the game. Move what matters. Mr. Greens guide til EM i håndbold. Om du spiller på en 7, 9 eller 13 mål sejr, det er helt op til dig. Men det er altid smart at få skræddersyet dit bet. Spil med stil hos Mr. Green, officiel sponsor af EM i håndbold. From court to comfort, Gourmet Home Appliances, proud partner of men's EHF Euro 2026. Quick decisions. Perfect control. Speed. What handball demands, Falcon Tires delivers. Trusted in any weather. On any road.
It's not that easy. I also have a t-shirt for you. Maybe one more? Yes, this time we take it. Understand, right? What is your name? Igula. Okay. Are you guys ready for Igula? Are you guys ready for Igula? Muito boa tarde, telespectador da RTP. Estamos de regresso ao Portugal-Suécia. 16-16 ao intervalo. Revemos alguns dos melhores momentos da primeira parte. Jorge Tremento, é um jogo mesmo equilibrado, não há nada a dizer. Portugal tem jogado bem, a Suécia também, ainda ninguém deslumbrou. Os guarda-redes têm feito o seu papel, 5 defesas para Palica, 5 para os guarda-redes portugueses. Não há assim nada que se destaque, eu acho que a não ser talvez aqui, algumas falhas técnicas que Portugal cometeu no ataque e a má entrada de Francisco Costa, que é o melhor marcador português e que o levou rapidamente a sair do jogo. Não sabemos também, o Francisco tem lidado com algumas limitações físicas, se é isso que tem algum problema. A verdade é que chega ao intervalo sem nenhum golo, isso não é nada normal num jogador que já marcou 54 neste Campeonato da Europa. Eu diria que com os golos de Francisco estávamos com 2 ou 3 de vantagem. Assim estamos empatados, mas está tudo em aberto. Sim, é um jogo que está muito equilibrado. As transições foram sempre muito importantes durante o jogo. Ambas as equipas, após sofrer golo, conseguiram marcar de contra-golo, conseguiram também, depois de recuperação de bola, fazer golos
de transição ou de ataque rápido após a transição, e por isso tem-se praticamente jogo equivalente por parte das duas equipas. Portugal tem tido dificuldade na zona central com as desmarcações do pivô nas costas dos dois defensores que fazem a marcação ao pivô e normalmente ao jogador que ataca como central, qualquer que ele seja, mas temos tido algumas falhas com os dois defensores a ficarem demasiado focados no portador da bola e deixarem o pivô libertar-se para zonas vulneráveis, já que normalmente os nossos segundos defensores estão ligeiramente também adiantados com pressão sobre os rematadores. E no ataque, Portugal terminou a jogar 7 contra 6, sempre com preocupações de ataque prolongado para a procura de desequilíbrio, depois de nos primeiros 15 minutos se ter destacado o Martim Costa. Duas exclusões para a Suécia, para Gottfriedsen e também para Bergdahl, são as exclusões. Portugal teve uma apenas, Salvador. E agora os Proclaimers, 500 miles, esperemos que sejam precisas menos de 500 milhas para Portugal chegar ao melhor resultado de sempre. Os heróis do mar navegarem até esse 5º lugar, que seria fantástico. E como eles têm reclamado, principalmente na voz do Paulo Jorge Pereira, talvez, quem sabe, serem um dia recebidos em Belém. O presidente Marcelo está em final de mandato, mas ainda teria tempo para os receber, eles que já deram tantas alegrias ao desporto português e sempre ao mais alto nível, e o alto nível no handball é uma coisa tremenda, difícil de estar e difícil, como por exemplo com a Espanha, que passa por dificuldades. Estamos a falar de esportes coletivos, para ter nível, para estar ao melhor, junto das seleções que já ganharam medalhas. Portugal nunca ganhou uma medalha, portanto é o país que está aqui num nível estratosférico para jogar com países como a França, a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, a Espanha, tudo países que têm currículo habitual, porque aparecer este nível nos desportos coletivos não é a mesma coisa que ter um atleta ou dois nos desportos individuais que podem aparecer talentos fora de série, pontualmente, como o Carlos Lopes, Joaquim Agostinho, Rosa Mota, etc. Para ter uma equipa, um coletivo que mexe com 12 jogadores, 15 jogadores, é preciso muito trabalho, e há aqui que sublinhar o grande trabalho da modalidade em Portugal, começando desde cedo na detecção de talentos, passando pelo trabalho da Federação a dar muito contacto internacional ao nível de seleções jovens, onde Portugal, aí sim, nas seleções jovens, tem medalhas que depois, passado 3, 4 anos, se refletem na seleção A, para além do extraordinário trabalho que os principais clubes de Portugal têm tido, que os leva no momento e nos últimos anos estarem a discutir as competições europeias com sonhos. E de destacar que atrás de Portugal, qualquer que seja o resultado, ficaram equipas com muitas medalhas, como França no 7º lugar, Eslovénia no 8º, Noruega no 9º, Hungria no 10º, Espanha no 11º e Suíça no 12º. Tudo equipas que estiveram no main round e que ficaram atrás de Portugal. O primeiro ataque da segunda parte é para a Suécia. Esperemos que ainda não seja desta que os suecos passam pela primeira vez para a frente do marcador. Gottfriedsen a jogar mais tempo do que é habitual e com o melhor rendimento que tem sido habitual neste europeu. Este jogador central muito talentoso, 33 anos já, e que foi o melhor jogador do Europeu 2022. Cá está Gottfriedsen, a central, Sandel é o lateral direito, o lado lateral esquerdo é Carlos Bogard. Ele que não costuma jogar muito ao ataque, mas está a jogar agora. Quem? O Bogard. O Carlos Bogard, sim, lateral esquerdo. E agora aqui Portugal a manter a sua estrutura defensiva habitual, ou seja, cá estão movimentos do pivô que se liberta rapidamente, tem os deslocamentos ofensivos muito bons, e agora que pena, Gottfriedsen a conseguir, lá vai agora, Kiko Costa finalmente marca o primeiro jogo, o primeiro gol que seja o primeiro de meia dúzia, pelo menos para o Francisco. Seja bem-vindo, Kiko Costa, a fazer o 17 igual. A Suécia já esteve na frente, mas Portugal empatou rapidamente. E Gottfriedsen a confirmar os elogios como fazíamos, que está a fazer o melhor jogo neste europeu. Portugal assenta a sua defesa nestes 4 centrais, por isso entra Miguel Neves para manter ali também e dar a altura. Há pressão sobre os laterais, neste caso é o Luís Frade e o Miguel Neves. Carlos Bogard é também um poderoso rematador, acho que deu passos. 2 contra 2, lá está a situação com o pivô. Sandel a marcar o 18º da Suécia. Agora é a Suécia que está sempre na frente
Portugal tenta responder, mas não há ponta esquerda. Salvador para a circulação da bola. O Lionel Fernandes ficou atrasado, não participou na primeira vaga de contra-ataque, o que é uma preocupação sempre para os pontas. Ele está defendendo a ponta. Sandel marcou o primeiro gol da Suécia e o 18º, que foi o último. Cá está ele. Jogador também de 28 anos, jogando no Rhein-Neckar-Löwen na Alemanha. Ataca Portugal, Kiko Costa. Muito bem. A criar imediato um desequilíbrio para a ponta esquerda, onde Lionel Fernandes, de mão certeira, tal como tinha estado branquinho na primeira parte, a marcar 3 remates da ponta esquerda, 3 golos. Também não tem sido normal esta eficácia. Bom ataque de Portugal. Portugal que atacou, agora frágil na defesa, pouco choque no braço de remate. Contra-gol, falta. Mas Portugal conseguiu. Primeiro atacou na zona central 2 contra 2 com Francisco Costa. E depois deu continuidade. E o passe de costas de Salvador para o seu ponta, quando ele vinha da lateral para o centro, foi excelente. Arrastou os defensores e abriu o espaço para o Lionel Fernandes concretizar. E Félix Moller está a reclamar muito. Foi excluído por 2 minutos. Este é o gol de Sandel. Não fecharam ali rápido. Sandel acelerou, que não é muito rápido. E depois veja-se o que faz Moller aqui. Frade, Kiko Costa, e Moller vai lá bater, empurrar o jovem jogador português. Não se pode empurrar assim. E Suécia com -1. Portugal também não tem sido famoso no aproveitamento da superioridade numérica. Espetáculo este passe e sobretudo o trabalho de Frade. Aguentou e sofreu livre de 7 metros. Kiko Costa foi um bocadinho atrasado a fazer o passe ao Luís Frade. Foi até quase por necessidade, que ele ia para rematar. Mas muito bem a ler a situação aí. Bom trabalho do Luís Frade na luta corpo a corpo, aqui agarrado, mas a conseguir com a sua rotação a posição de remate, e não sei até se justificaria estes 7 metros. E será que Kiko Costa a avançar para o duelo com Palica? A Areia falhou na primeira parte. Vamos ver se Kiko marca pela segunda vez. Aí está ele. E muito bem, guarda-redes a tentar fechar o ângulo que estava aberto e Kiko a colocar naquele lado. Segundo para Francisco. Já leva 56 golos em europeus, vai subindo numa tabela muito restrita dos jogadores que mais marcaram em europeus. Vamos ver onde é que acaba. Hoje é a última oportunidade de somar golos. Para já, à frente dele apenas Lovgren com 57, Stefansson com 58, Magnussen com 59, Lazarov com 61 e Sagosen com 65 em 2020. Foram os melhores marcadores num único europeu. Gitzel, que vai ter 2 jogos e também tinha 54 golos, em princípio será o melhor marcador europeu, se nada de especial acontecer ao talentoso jogador dinamarquês, que é o melhor do mundo à atualidade. E Sandel está endiabrado, mais um. Mas foi um meio golo de Gottfriedson. Ele atacou os nossos 2 defesas centrais, fixou-os e arrastou-os, e depois veja-se o passe de cruzamento, que ele assistiu a sua colocação dele para entrar completamente isolado. Faltou aqui uma compensação do nosso segundo defensor recuando na zona central. Muitos golos mais uma vez no início do jogo. Grande passe para Frade e defesa de Palica. Que pena. Magnífica defesa do guarda-redes sueco. É um momento... 6 defesas. Em que parecia que estava concretizado. A Suécia pode ir para 2 golos. Esperemos que não aconteça. Aqui vai subir bem por menor. Faltou precisão na pontaria. E já se sabe que um guarda-redes como Palica vai atacar a bola picada, também não é uma má solução, porque o guarda-redes vai saltar sempre. É daqueles jogadores. Há guarda-redes que não saltam muito, Palica é um daqueles que salta sempre a todas as bolas e vai. É porque ele não é muito alto, não ocupa muito a baliza, tem que trabalhar. Quase a roubar a bola, Lionel Fernandes, que pena. Os primeiros 5 minutos tiveram 8 golos, os primeiros 5 minutos da segunda parte já tiveram 7. E contacto com a bola de Capdeville não conta para nada, mas é importante para o guarda-redes. Veja-se, no entanto, Sandal não é um jogador não tão utilizado, até porque normalmente é o ausente Lega Green, mas ele está a ser o jogador que toma mais iniciativas. Excelente passe, Rui Silva para o pivô, melhor defesa de Capdeville. Muito bem, Gustavo. Capdeville já vai com 5 defesas. E remate de Miguel Neves, que pena. Mais uma defesa para Palica e contra-ataque para o golo fácil de Ampuzuana, o jogador que esta época tocou o Barcelona pelo OI da Dinamarca. Portugal numa fase má,
há que não inventar muito no ataque. Miguel Neves tentou, se tivesse sido feliz, estávamos a falar de um golo, assim estamos a falar de 2 de vantagem para a Suécia. Bom aspecto agora aqui da fase terminal do contra-ataque da Suécia. Portugal aqui, Lionel. Golo, remate muito difícil porque não teve corrida de embalagem e bola no poste, teve de fazer tudo sem a corrida, sem vir lançado. E agora, Cap também muito bem. E bola é para o sueco. 7 defesas para Capdeville. O Lionel também teve muita presença do defensor no momento em que ele se preparava para fazer a impulsão. Isso também deve ter perturbado ligeiramente. Portugal continua sem carburar bem e 2 golos de vantagem para a Suécia. Começa a ser preocupante. Estamos com, é lógico, 23 minutos do final do jogo. Ainda falta tudo para decidir. Nada está decidido, mas isto é atacante. E agora Iturriza muito bem a interceptar a bola, assistir Kiko Costa e marca Portugal. Portugal está a 1. Mas havia ali uma falta do atacante que ficou por marcar. Kiko Costa já vai com 3 golos na segunda parte. Todos na segunda parte, aliás. Sandel tem dado muito trabalho. Sandel chegou a este jogo com 25 golos. O jogador que falta, o Lager, entra em 20. Portanto, Sandel mais concretizador e está a justificar, pelo menos nesta segunda parte. Há bocado eu estava a puxar esse comentário por causa de marcar a diferença. Nós não vimos a Suécia, a partir do lateral esquerdo, ser muito perigosa, ser muito ofensiva. Estamos sempre quase a assistir uma Suécia a ter o central e o lateral direito a serem a zona de vulcão também para a defesa portuguesa. Também porque o Raganovic, que tinha 25 golos, tantos como Sandel, o lateral esquerdo, só tem marcado 7 metros, não tem estado no ataque. Ele que até é candidato, como Francisco Costa, a melhor jogador jovem deste campeonato da Europa. A votação está a decorrer na app e no site da EHF, portanto vão lá votar nos jogadores portugueses, que há vários candidatos. Os irmãos Costa, também Salvador como defesa, portanto isso. Vamos lá apoiar os portugueses. Queria 7 metros Sandel. Diferença tangencial. Foi tocado ali num dos olhos. Luís Frade. Já está a Suécia começa sempre na zona central a atacar. E muito com o Gottfriedson a tentar desequilibrar. E muito teatro de Gottfriedson também para tentar um 7 metros que nunca na vida. Mas sempre que ele toma a iniciativa há também um trabalho simultâneo do pivô a desmarcar-se e a perturbar a Iturriza e Salvador. Pressionada a Suécia pelo jogo passivo, por isso é que Gottfriedson não soltou a bola mais cedo. E agora a bola no poste, alguma sorte, a bola sobrou para o ponta direita que estava atento e recuperou e dá novo ataque aos suecos. Até os dinamarqueses vão puxando pela Suécia, que tal a parte também da Noruega, co-organizadora deste campeonato da Europa. Gottfriedson e defende Capdeville, muito bom jogo de Capdeville, 7 defesas mais do que Palica, isso é sempre um elogio para qualquer guarda-redes. Francisco Costa cruza com o Salvador, muito bem jogado, e Rui vai para o golo. O golo de Rui Silva e empate, 21-21. Primeiro golo do capitão. Foi uma boa ação do Rui Silva a terminar e aqui agora Sandel tem de beneficiar desta distração dos portugueses. Agora Salvador estava distraído, desconcentrado, ele quase que podia interceptar o passe, quando reagiu já a bola estava na mão dele a saltar para dentro da área. Está a jogar bem o Sandal, mas também podemos pensar que a esta hora os jogadores portugueses, como os jogadores suecos, já têm pormenores de cansaço. Sim. São muitos jogos em poucos dias e às vezes alguns aspectos reativos já não se conseguem ter com a mesma explosividade que seriam normais com 1 ou 2 jogos. Falta sobre Francisco Costa. Desequilibrou-se Francisco. Está tudo bem com os portugueses. Agora e Rui foi tocado. Esperemos que nada de grave. Vai-se queixando de um joelho. Isso não é bom sinal. Ui, houve ali, parece-me que talvez um toque depois do joelho com o joelho. Será isso ali entre Brengdal e Rui ficou a queixar. Mas se for traumatismo, dói muito, mas nada de grave. Deve ser isso que tem o capitão. Martim a servir para Francisco Costa, que marca pela 4ª vez. 22-22.
E é curioso Jorge Tormenta, estas contas, porque Francisco vai subindo. Agora à frente só tem 3. Sagosen com 65, Lazarov com 61 e Magnussen com 59. Pode terminar como o terceiro melhor marcador de sempre num europeu. Seria fantástico para o Francisco, que nesta segunda parte está ao nível habitual. 20 minutos para jogar, tudo empatado, tudo como há 10 minutos atrás. Recordando que isso seria uma grande meta, recordando que o seu irmão no Campeonato do Mundo, que foi há um ano, só há um ano, a fase final do Campeonato do Mundo, para o próximo ano temos outra fase final do Campeonato do Mundo, onde Portugal, já que se classificou com esta brilhante classificação para a fase final, o seu irmão ficou no primeiro lugar conjuntamente com Gitzel, e portanto isto mostra bem o nível que Portugal tem utilizado. É mais um parâmetro para nós avaliarmos e mostrarmos a estabilidade dos bons resultados portugueses. Mas uma coisa é ser numa edição, outra coisa é estar nos melhores de sempre. Bola na trave e a classe de Capdeville à espera do ressalto. Tentou fazer um bonito Raganovic. Eu disse que um lateral esquerdo normalmente é remate seco, sem pensar muito. Desta vez pensou, e sempre que pensa é mau para o marcador de 7 metros. Capdeville a recolher a bola com muita calma, depois da bola bater na trave, e Portugal pode voltar à liderança. Jorge Tormenta não está na frente desde o 16-15, portanto veja-se, já foi há algum tempo. Seria animador para os portugueses. É o intervalo. Bola no bloco, mais uma vez. Tem sido o principal problema, não tem sido Palica, tem sido o bloco, que está muito afinado para os remates de Kiko Costa. De qualquer das formas, é bom que apareça alguém a rematar do exterior, como aconteceu agora com o Francisco Costa. Muito embora tenhamos que ter presentes que isso não é... Agora, bom trabalho, excelente. Isto é uma ação complexa. Jogou-se na meia distância, houve um cruzamento. Ao mesmo tempo, o ponta esquerda português desapareceu para o segundo pivô. Criou uma zona vulnerável na defesa para onde entrou o Martim Costa. Esta ação dos 6 metros com a ação dos 9 metros, conjugada, deu uma oportunidade de um contra guarda-redes. E cruzamento fundamental do Rui Silva, que bloqueou o último defensor e libertou o Martim nas costas. O que é um cruzamento menos usado, que veio do lateral esquerdo para o central. 23-22, eu disse que era decisiva aquela fase e foi porque Portugal passou para a frente. Vamos ver se consegue manter assim até a final. Capdeville tem estado muito bem na baliza. Faltam 18 minutos, muito tempo para jogar. Por mim podia acabar já. Sendel agora a ser melhor defendido e agora autoestrada aberta para o quarto gol de Gottfriedsen. Tem marcado alguns golos fáceis a Suécia. Este foi mais um deles. São situações em que a Suécia no ataque consegue uma situação de superioridade. Aqui a bola veio para o Gottfriedsen, mas o Frade quase interceptava na linha de passe. Teve pouca sorte e agora estamos com mais um empate. O que tem sido uma marca deste jogo. Portugal com a equipa quase inicial, só troca o ponto da esquerda e o pivô neste caso. Não, o Frade também começou. Portanto, só troca mesmo o ponto da esquerda. Francisco Costa, alguém tem que atirar. O jogo estava muito afunilado agora. Sim. E ali a avisarem-se mais uma vez sobre as faltas no pivô. A 17 minutos final já não é época de avisos. É época de sanções. O Lionel entrou a segundo. Muito atenta à defesa sueca a evitar o remate do Martim, que depois tentou assistir Frade sem sucesso. Kiko vai lá, mas não consegue impedir o golo de Félix Möller. Mas tinha sido falta sobre o Martim Costa antes do passe. Rui Silva empata o jogo. O seu remate típico aqui de Anca, trajetória travada, com o pé esquerdo a bloquear o seu deslocamento, e agora ele aqui com o lançamento do dardo, armando o braço bem cá atrás, escondido também no corpo do defesa, para o guarda-redes não ver a bola partir e a colocar a meia altura na baliza contrária. Excelente. Rui Silva tem sido um jogador extremamente regular, a alto nível na seleção portuguesa durante estes jogos todos. Durante este período de ouro, 8-8 na segunda parte, estão jogados 14 minutos, faltam 16. Rui Silva tem o remate mais rápido de todos, o tal lançamento do dardo quase a 120 km por hora. Jogada aérea, defesa! Espetáculo! Capdeville, 8 defesas. Mais uma que Palica. Há que juntar também uma de Valério, que contribui para esta vantagem nos guarda-redes, que é muito importante, fundamental para Portugal jogar agora para a liderança. Repare-se aqui a ler bem e depois a defender com a pontinha do pé. Repare-se aqui. Quase que se lesionava, quase que pisava a bola. Que era bem perigoso. Pisar a bola dessa maneira é uma entorse perigosíssima. É eu que eu digo. Já gastei um dinheiro numa operação dessas. Francisco Costa
Ui, atacante Iturriza. Já marcaram 3 faltas a Portugal nos 6 metros que não me convencem nada. Que depois dão golos fáceis a... Dão como 25-24, marcado agora por Amplo Joana. 4º golo. Parece aqui, ali parece-me que há realmente ali um empurrão do Iturriza para tirar o defensor da frente do Kiko. Não pode ser ostensivo, não se pode esticar braços, não se pode empurrar, isso é falta atacante. E esta foi bem assinalada. Estamos ao meio da segunda parte. Amplos, Wayne, o jogador que em grande plano. É um jogador já muito experiente, 32 anos. Há vários jogadores na casa dos 30 anos. E Rui Silva! Mais uma ação excelente em que a finta é decisiva. Repare-se, certamente na repetição, a forma como ele ultrapassa o último defensor. Aqui recebe a bola, depois esquerda, direita, para ir para o corredor interdefensores e com o cuidado de não pisar a área. Ele travou ali. E Rui Silva tem uma coisa extraordinária, é que é um jogador que o remate nunca é a primeira opção dele, é sempre servir um colega, sempre. É a primeira, a segunda, a terceira. Mas ele percebe que quando a equipa precisa dele, precisa dos golos dele, ele também consegue dar golos, embora já tenha marcado mais na carreira do que marca agora, mas aparece quando a equipa precisa com golos que são fundamentais, como este que deu 25-25. É notável a forma como o Rui lê o jogo. Bola no pé, Iturriza, e está adiantado já o Kiko. Demoraram muito a chegar lá a Salvador, ainda vai assistir Kiko Costa, que em queda, livre de 9 metros. Procurava os 7 metros também nesta tentativa de remate. Ele já sabia que estava em situação difícil de concretização, mas atirou-se para o remate porque o defensor estava dentro. E está ela princípio a liderar, repare-se como comunica com os colegas, e é muito importante a comunicação, procurando uma solução, um ponto de partida de uma combinação que normalmente tem mais do que uma forma de terminar. Se não dá a primeira, dá a segunda. Ataque de cruzamento. Vamos ver, Kiko Costa, 7 metros agora a conquistar porque estava dentro o defensor. Foi o mesmo espírito do ataque anterior em que o Francisco Costa viu que o defesa estava lá dentro. Ele já não tem condições de remate, mas tentou mesmo rematando de costas porque estava lá o defesa dentro. E logo olhou para o árbitro. Kiko Costa, Palica, marca o jovem jogador português. Portugal vence por 26-25. E Kiko Costa, à frente na história dos europeus, tem 59 golos, à frente só Lazarov, com 61 em 2012, e Sagossan, com 65 em 2020. É natural que Gitzel também ultrapasse estes números, até pode ultrapassar todos, mas é notável um jogador aos 20 anos conseguir isto. Por causa, a propósito da idade de Francisco Costa, recorde-se que Portugal é a 5ª seleção mais jovem, há 7 anos que está em fases finais consecutivas, vai estar mais, vamos ter uma década brilhante do handball português presente nas fases finais. E Gottfriedsen está a ter o melhor jogo, já marcou tantos golos neste jogo como em quase nos outros jogos todos do europeu, leva 5 e empata o jogo a 26. Estamos na altura das decisões, começa-se a aproximar os últimos 10 minutos, 12 para jogar nesta altura. Tudo equilibrado. Será que temos prolongamento, Jorge Tormenta? É possível. É possível. O jogo tão equilibrado, com tantas igualdades. António Areia na ponta direita, o menos jovem da seleção portuguesa. Kiko a sofrer um impacto, depois a ser puxado. As defesas nórdicas são muito duras. Não quer dizer que sejam violentas ou desleais, mas são muito duras. E hoje tem lá, repare-se aqui, isto aqui é completamente proibido e é exclusão. Que é o árbitro está daí a tapado, não viu, porque estava no ângulo de cá, veja onde está o árbitro. Mais uma vez. Tem que circular. Sim, exatamente, porque quanto mais tiver a bola e for ao contacto, torna-se um alvo fácil. Luta ali com o Iturriza, não pode fazer atacantes, recebe a bola e marca. Vítor Iturriza está a fazer um bom jogo também, 3º gol do pivô. Excelente remate, excelente recepção e remate, mas extraordinária assistência. Meio golo é de Rui Silva, com um passo picado atrás do segundo defensor. Vamos ver aqui, é esta assistência, por baixo das pernas, e a bola por trás do segundo defensor a chegar Iturriza, que muito bem, em queda, e projetando-se para passar por a bola entre o guarda-redes novo e o poste. Troca de guarda-redes na Suécia. Repare-se, só 15% de eficácia na segunda parte. Portugal esteve toda a primeira parte ou empatado ou em vantagem. No início da segunda parte, até aos 15 minutos, a vantagem foi sueca, e agora até Portugal está sempre ou empatado ou com um golo de vantagem. Portanto, isto é um elemento importante para os minutos finais. E Capdeville, 2 defesas
Só a primeira conta porque foi 7 metros, mas Gustavo, não estejas frustrado porque vais defender o livro de 7 metros. Eu também acho que devia ter contado a defesa. Assim só conta uma. Aliás, se deixa o avançado rematar aqui em situação completamente livre, não pode ir atrás, não pode rebobinar. Não é? Pode disciplinarmente interromper e dizer: toma lá 2 minutos porque empurraste o pivô. Mas ele reequilibrou-se, posse da bola. Isto é a dupla vantagem. E entra Valério para fazer justiça por Capdeville. Está o guarda-redes que joga no Olympiacos da Grécia. Vamos ver o que faz. Diogo Valério, face ao rematador, bola no poste e entra. Marca mais uma vez o jovem Raganovic, 3 golos todos de 7 metros. É uma das figuras da juventude sueca que está a tentar renovar uma seleção, onde foi Jimmy Gottfriedsen a grande estrela, agora não tanto, mas ainda tem muita presença. Mas está aqui vários jogadores na casa dos 30 e tais. Portugal tem praticamente 2. Vamos ver o que faz Portugal. Hora decisiva, 9 minutos para jogar. Martim Costa, Francisco Costa com a bola. Rui Silva, o maestro. Vai servir e Torres. Que marca! 27-28, a tal alternância. 28-27, a tal alternância favorável a Portugal. Bem jogado, bem jogado. Também a Suécia não se preocupa com a relação de Rui Silva com os pivôs, como aconteceu com o jogo com a Espanha, em que Barrafete sempre defendeu no 5-1 avançado para afastar Rui Silva, não fazer assistências para os nossos pivôs. Aqui está a subir o número de assistências de Rui Silva, neste caso para Iturriza, com quem jogou no Futebol Clube Porto. Marca lateral esquerdo Félix Claro, terceiro golo, e vai Kiko Costa até final, mas não vale o golo. Consideram que estava apoiado, mas estava apoiado a 7 metros porque o defensor também está. Vai ser sofrer muito até a final. Começa a ser bem possível a probabilidade do prolongamento. Vamos ver, já falei disso há alguns minutos. Mas que o tempo está-se a esgotar, está a ser golo cá, golo lá. Não pode ser que o golo acabe no golo cá. Estamos a aproximar-nos dos 30 golos, que mostra bem o bom ritmo que o jogo teve, a intensidade que teve e tem tido. E avisos a 8 minutos do final. Nem que tenha que excluir os 2 jogadores. Há ali alguma coisa ilegal. Não estou a defender o Iturriza, não estou a defender o pivô português. Se há alguma coisa ilegal, já não há aviso a esta hora. Pedagogia é nos escalões de formação e talvez nos primeiros minutos. Kiko Costa podia ter ido para a baliza. Ele próprio reconheceu, até está a dar uma chapada nele próprio, porque era ir para a baliza. Não leu bem o jogo. Isto é uma interpretação, é uma iniciativa que tem que ter. E repare-se na luta do pivô, que é uma coisa impressionante. E agora marcaram, penso que passo ao Rui Silva. Ou falta ao Iturriza. Não, foi passo ao Rui. Na luta que tu estavas a focar. E vamos ver se a Suécia passa para a frente. Seria mau, mas temos confiança na defesa portuguesa. Ali, Kiko Costa ainda está cabisbaixo. Ainda está a pensar naquele passe que fez a mais para o Areia. Falhas técnicas a prejudicar em Portugal 8, contra apenas 5 dos suecos. Duplo cruzamento para Sandel, que está a ser o homem do jogo para a Suécia. Tem 6 golos face a 5 de Gottfriedsen. E vai Salvador marcar. Não, já é o segundo golo. Excesso de apoios, não é? Sim. Mas agarrado, pendurado. Provavelmente devia haver lugar a sanção disciplinar. Pois, porque senão é só prejudicar, só se prejudica quem marca o golo, não é? Aqui o cruzamento, isto é muito similar ao que o Gottfriedsen fez ao bocado, e o Sandel vem por trás do central que ataca os nossos defesas centrais e rapidamente o Sandel percebe e remata. É muito importante rematar no primeiro apoio. Rui Silva sai, entra João Gomes, o canivete suíço pequenino, mas um jogador tremendo. Cá está ele a olhar para a defesa, deixa a bola para o Kiko. Bola mais uma vez no bloco. Ainda não houve um remate de primeira linha do Kiko que não fosse ao bloco. Todos e amortecidos para o guarda-redes já para o Gren, que defendeu com facilidade. Nem devia ser contabilizada a defesa para o guarda-redes. E a Suécia sabe, acalma o jogo, porque sabe se marcar, fica com 2 de vantagem. É um passo importante, Jorge Tormenta. Portugal nunca esteve a 100% neste jogo. Teve muitas vezes a 90%, a 95%. E agora volta a ter uma ligeira quebra e os suecos são muito experientes. Muitos jogadores da casa dos 30 anos. Portugal tem 6 estreantes em grandes competições. 6 dos 18 são estreantes. Pois, aqui é 7 metros, 2 minutos e tudo. É o que diz o Frade. Do outro lado,
não é nada, são livros de 9 metros. É isso que diz o Frado ao árbitro, diz que Salvador... Acho que foi o Lionel. Não, Salvador. A dizer que Salvador empurrou. O Lionel é aqui sinalizado pela realização, mas já se enganaram várias vezes, vamos ver. É Lionel que está aqui e é Lionel que empurra. Eu penso que foi... Lionel, sai então 2 minutos. Repare-se, o Lionel ficou estático na sua posição de pés muito afastados e tinha que acompanhar em corrida lateral o jogador que... Nada contra a exclusão, mas a questão dos 7 metros, o jogador está nos 9 metros, não está nos 6 metros para rematar. Vamos ver o que faz. É uma fase difícil para Portugal. 6 minutos e meio. Roganovic, o jovem lateral esquerdo, candidato, tal como o Kiko Costa, um dos melhores jovens deste Mundial, e agora há um problema na mesa. Isto é um problema, principalmente para o rematador. Fica ali com aumenta o stress. Para o guarda-redes eu acho que é exatamente igual. Fica até com uma ligeira vantagem. Vamos ver o que faz o Gustavo. E marca o sueco 28-30. Portugal está agora com um parcial de 3 golos. O 28º, 29º e 30º golo da Suécia consecutivos. Estamos com alguma infelicidade no que diz respeito à tentativa da defesa se superiorizar ao ataque. Para o jogo, Paulo Jorge Pereira, porque realmente as coisas não estão bem. Com o jogo tem estado muito equilibrado e faltam poucos minutos. 2 golos pode ser muito. Sim. 2 golos de diferença pode ser muito. Vamos ver o que diz Paulo Jorge Pereira aos Heróis do Mar. Ele é o timoneiro desta nave que quer ir por mares nunca antes das águas. Eu pensei que estávamos mais um. Ok, esquece. Ei, mais outra vez, vamos fazer. Eles vão fazer contra-ataque, por isso é que é importante estar lá dentro também. Eles vão fazer contra-ataque 6 contra 5. Vamos fazer, tu começas a cruzar com o Kiko. Kiko vai buscar o Salvador. Fica pronto aqui porque... Sim, começas tu. Por causa da defesa. Olha, Martim, Salvador, depois a plana para ele. E tu ficas ali aberto. E aqui, 2 ou 3. Como assim? Tu? Mais um, vamos menos um. Já te digo. Eu sei. Vai! Fica o Salvador no meio. Salvador vai estar no ataque para não ter que fazer a troca defensiva, para vir também defender, porque com esta exclusão e com a desvantagem de 2 golos é uma fase muito difícil para Portugal. Miguel Neves vai ajustando as tarefas defensivas com Paulo Jorge Pereira, também Paulo Fidalgo ali por perto. Sem guarda-redes Portugal, é agora a hora das decisões, Jorge Tabadeira, são 6 minutos, mas agora tudo se decide. Se Portugal não marca e a Suécia foge no marcador, acaba o sonho do 5º lugar, mas ainda tudo é possível. Vamos a isto, Heróis do Mar. Francisco Costa nem olha para a baliza. Salvador a ir até final e golo de Portugal. Tocou na zona vermelha a bola. Portanto, não há dúvidas. Salvador marca pela 3ª vez. E Portugal está a 1. Há que acreditar, há que dar tudo. Agora, apesar dessa inferioridade numérica. Aí está a bola completamente na área azul. Clara. Portanto, é golo. É, apesar daquele efeito caprichoso que quase impediu o golo de Salvador. Portugal está com... E jogo passivo, pede ali Branquinho, a Suécia não ataca, agora sim. E passe para a ponta, muito arriscado, mas a ser executado na perfeição. E a Suécia volta aos 2 golos de vantagem, marca Ampuzuana. 4º golo. Excelente assistência do Gord Bogard, portanto aqui a fazer no fundo uma inversão de circulação. Ele atacou da esquerda para a zona central e inverteu para a ponta esquerda. Estamos nos últimos 5 minutos, cada vez menos tempo para Portugal anular esta desvantagem de 2 golos, mas tudo é possível. 1 minuto basta para anular 2 golos. Gomes para Salvador, que encontra o caminho da baliza. 30-31, Salvador a ser decisivo nestes últimos minutos. E excelente trabalho do João Gomes. Aqui vemos cá está Já está Valério na defesa e marca Félix, claro. Suécia muito cínica no bom sentido, a não hesitar muito no que toca a marcação de golos. Aqui também com a zona frontal mais descoberta, lá está o Luís Frado ali, acesso a não poder deslocar-se, com o pivô a fazer bloqueio e a não poder trabalhar em termos de bloco, pelo menos. E agora Branquinho a marcar para Portugal. Portugal a 1. Está a ser um jogo alucinante nestes minutos finais. 3º para o Diogo Branquinho. Repare-se aqui.
Assistência de Salvador por trás das costas. É uma fase terminal semelhante a um gol anterior, com o passo atrás das costas do Salvador. Uma posição em que ele fixa o defesa 1 e o defesa 2 e passa para Branquinho. Vamos agora à fase decisiva. Há que recuperar já esta bola para ir para o empate. É o plano para os Heróis do Mar. Sandel marca. Está a fazer um jogo espetacular. 7 golos este lateral direito. Tentativa do Luís Frade. Kiko Costa, indomável, a marcar, a colocar Portugal de novo a 1. E Sandel, imediatamente na resposta, brilham os esquerdinos. 2 para a Suécia. 8 para Sandel. Jogo alucinante, não dá tempo para nada. Jorge Tormenta, a bola em Frade e livre 7 metros, porque está dentro da área o defensor. Claro, foi uma situação que Salvador quase ameaçava aqui a rematar de meia distância. Viu-se atrapalhadito e conseguiu fazer um passe para Luís Frade, que ganhou posição e obrigou o defesa a estar lá dentro. Repare-se na excelente recepção de Luís Frade para conseguir passar para a mão esquerda e rematar para garantir os 7 metros, sempre porque ele estava a ver ali. Quase que tenho a sensação que ele deu o passe antes deste remate. Cá está Francisco Costa. E marca 33-34. Kiko Costas. E ele que não marcou na primeira parte já leva 6. Leva 60 no Campeonato da Europa. É extraordinário. À frente dele só Lazarov e Sagosen. 61 e 65 na história dos europeus. Um bom momento também para sublinhar. Kiko Costa é um dos jogadores indicados para ser eleito o melhor jogador jovem do mundo. Está por parte da Federação Internacional, não é da Federação Europeia, da Federação Internacional, que é o órgão superior. Agora a hora das decisões, vamos lá recuperar a bola, vamos para o empate, Heróis do Mar. Gottfriedsen marca, mas em passos. Falta da defesa portuguesa. Para um relógio, árbitros atentos ao relógio, isso é importante. Já tivemos jogos em que não era parado o relógio. Percebem que isto agora, todos os segundos são preciosos para o desfecho do resultado. Este é Miguel Neves, 2 minutos e 7 segundos. E Telmo Ferreira ali poderá ter sido admoestado pelos árbitros. Vamos ver se foi ou não. Paulo Jorge Pereira e Jim Gottfriedsen. Fair play. Vamos a isto. Grande imagem da modalidade. 2 minutos para jogar. E o que é isto? É exclusão para o Salvador, era livre de 9 metros e não há nada. Mas é que esta é falta atacante. Até é falta atacante. Abraça e derruba o Salvador. Agora é muito difícil o trabalho dos árbitros. 2 minutos. Só passaram 4 segundos. É o que o Lionel vai dizendo, que estão a ser agarrados. Não houve exclusão para ninguém. Livre de 9 metros apenas. Árbitros islandeses que vão dirigir esta partida. Não é nada fácil ser árbitro de bola de qualquer modalidade. Gottfriedsen, Félix Klar, vamos lá recuperar a bola. E agora atacante. Miguel Neves, Valério e Salvador a dizer a toda a gente para ter calma, porque percebe que um empate não é mau. Portugal tem que jogar pelo seguro. Um empate a 1 minuto e meio do final não é nada mau. Tudo em aberto, Jorge Tormenta, que jogo de emoções. Mais um dos Heróis do Mar. Portugal ao melhor nível. Kiko Costa, Martim Costa, aliás, é o 7º gol, é o melhor marcador de Portugal. Jogo empatado, 34-34. Quase recuperava a bola, os portugueses queriam a bola, mas marcam a falta sobre o Pidô. Penso uma decisão correta. 34-34, ainda há tempo para recuperar a bola e ganhar isto. Se sofrermos gol, também há hipótese de forçar o prolongamento. Há tempo para tudo, falta 1 minuto e 15. Vamos ver. Jogo emocionante, diz o speaker no pavilhão, e tem razão. Defesa portuguesa mais agressiva, um pouco aberta. Tem que ser para recuperar a bola. Félix Klar. Muito bem, Portugal. E para o jogo agora, Michael Appelgren.
para dar algum oxigênio à sua equipe. E a procurar dar alguma solução e a instrução, nomeadamente sobre o momento do jogo e o resultado. O empate pode levar para o prolongamento, a oportunidade de... Aqui está Gottschalk Pearson a dar a sugestão e ele também a acompanhar. Eficácia superior de Portugal, mas mais falhas técnicas, portanto o equilíbrio, isto é a eficácia de remate. Portugal com 78% na segunda parte é extraordinário, Jorge Torres. Exato, é quase que não falhou um remate. Tempo, Ampuzuana, 57 minutos em campo, é impressionante, descansou um pouco mais de um minuto. E muito bem, Francisco Costa, normalmente não é o papel dele ali a travar o pivô gigante. Mas foi ajudar, foi compensar. Isto é a visão do árbitro. Francisco Costa não queria falta. Toda a gente a reclamar. O Areia já ia para o contra-ataque, do lado. Vamos ver, e dá tempo para isso, e dá tempo para muitos momentos de heroísmo neste jogo. Para já 55 segundos para jogar em Herning. E Torres ali agressivo. Paulo Jorge Pereira também terá dado conselhos à defesa a recuperar a bola, a marcar para ganhar, para ir ao melhor resultado sempre. Defesa muito sólida e árbitros bem, a pararem logo o jogo. E, muito bem Salvador a fazer esta marcação ao pivô, não deixar rodar. E vamos ver aqui, colocar e logo a ajuda de Lionel. E agora estamos a correr riscos porque os minutos estão a passar. Mas também a Suécia estará perto do jogo passivo. Faltam 42 segundos. Já está a Suécia, um passe, dois passes. São 4, 3, não vai 4, tem de rematar. Bola, bloco, Salvador. Atenção que é um momento histórico, Salvador. E Torriza, Martim Costa e gol de Portugal. 35-34, mas atenção aos suecos, que ainda podem forçar o prolongamento. Ganhar já não ganham no tempo regulamentar. Martim Costa, fabuloso. Vamos defender bem, muito bem. 4 para 1. Portugal quer segurar o quinto lugar no europeu. Está quase, Jorge Tormenta, mas ainda há tempo para a Suécia. Cuidado que ainda há tempo, isso é importante. Portugal já não perde. Vamos ver se temos prolongamento ou se Portugal vai ao quinto lugar. Ali a agitação no banco. 14 segundos, ainda há tempo para tudo. Que jogo, mais um dos heróis do mar. Portugal a acompanhar este jogo, a vibrar. Valério na baliza, últimos segundos, Sandel, bola no pivô e marca a Suécia. E para o jogo Paulo Pereira vão restar 5 segundos. Jogo empatado a 35 em Herning. Prolongamento é muito provável, mas Portugal ainda pode jogar para a vitória. Sim, foi agora uma situação que não conseguimos controlar a relação entre a primeira linha e o pivô. E agora vamos ouvir. Atenção, lembram-se que aconteceu no jogo em Espanha. Tu vai por aqui, Salvo no meio, Martim lá, Salvo no meio, 2 pivôs, Prato, Vitor, tu com bola, passa, tu ganha balanço, ganhem todos balanço, mas não entrem na puta da linha, não passem a linha antes do apito. E vamos, Salvo no meio, um pivô aqui, outro estava lá, 2, 3, vamos. Portugal teve sucesso em Espanha com isto, vamos ver se repete, se consegue. Seria espetacular, não quer violações do meio campo. E este foi o momento, Salvador ganha a bola, assiste Iturriza e depois Iturriza dá a Martim. 35-34, depois a Suécia com um golo do pivô a empatar. Bergdal marcou pela segunda vez. Tem que esperar a quarta apito e depois vai toda a gente numa onda para navegar por mares nunca antes navegados. Aí vão, Francisco Costa, e vai, Martim, atira, golo de Portugal! 36-35, Martim Costa marca pela nona vez e Portugal consegue o melhor resultado de sempre em campeonatos da Europa. Quinto lugar para os heróis do mar, chegaram onde queriam, está atingido o objetivo de Paulo Jorge Pereira. Mais importante a sublinhar é Portugal definiu um objetivo, ser melhor que sexto do Campeonato da Europa de 2020. Conseguiu atingir o objetivo por muito esforço, nem sempre jogando ao melhor nível daquilo que se lhe conhece, mas jogando com qualquer equipa olhos nos olhos, como foi hoje, com a Suécia, que tem 5 medalhas de ouro nos campeonatos da Europa. Portugal está ao nível de qualquer seleção e hoje, mais uma vez,
É a geração do handball português que vem trazendo resultados atrás de resultados de excelente nível mundial. Desde 2020, volta a dar uma felicidade enorme ao povo português, ao nível do desporto coletivo. Estamos com estes jogadores, estamos com este selecionador, estamos com a progressão que se tem vindo a verificar e recorde-se, Portugal é a 5ª equipa mais jovem aqui presente, tem mais alegrias para dar e sonhar com as medalhas. Portugal já está qualificado para o próximo Mundial, o Mundial que vai ser na Alemanha no próximo ano, em 26. Portugal está qualificado como organizador 27. para o 27, para o Europeu 28. Portugal tem a 5ª geração mais jovem, 6 estreantes, tem muitos jovens, tem muito talento. Os irmãos Costa não param de encantar. Martim marcou 9 hoje, o Francisco esteve mal na primeira parte, marcou 6 e nunca é o terceiro jogador a marcar mais golos num europeu. Já leva neste europeu, conseguiu 60 golos, expede-se com 60 golos. A Suécia, país organizador, e Martim é o melhor em campo. Um prémio justíssimo, Jorge Tormenta, para um golo magnífico. Tinha um sueco pendurado nele, mas com a determinação, com a força, com o querer. E agora só falta mesmo serem recebidos em Belém, como tantas vezes reclamaram. Presidente Marcelo, a decisão está do seu lado. Portugal a merecer este lugar, Portugal a fazer uma carreira que teve um ponto ou outro menos bom. Recordamos o empate com a Noruega, que devíamos ter ganho, o empate com a Macedónia, a derrota por 2 com a poderosa Alemanha, que está nas semifinais, e um grande desastre que foi contra a França que perdeu logo a seguir com a Espanha e que nós ganhamos à Espanha. Portanto, estamos ao nível dos melhores. Esta é a satisfação que os portugueses têm que ter e têm que compreender que não é fácil chegar às medalhas, mas podemos lá chegar, mas não temos a obrigação que outros países têm. É importante. E é com o coração cheio de orgulho que nos despedimos. Recordo que meias finais e finais vão ser transmitidas pela RTP. Esta tarde temos 2 meias finais, também o jogo de 3º e 4º lugar. E despedimos com o melhor de Martim Costa, ele que foi o melhor em campo. É um orgulho tremendo que temos nestes rapazes. Os heróis do mar continuam a fazer história. 4º no Mundial, 5º no Europeu. Nos últimos 2 anos, os melhores resultados de sempre. Foi um prazer levar até si este jogo. Continue com a sua RTP. Até à próxima.
have made until today, and we are very proud, and it's really amazing what we live here in the last month. Especially the last 10 minutes were a real fight. How tired have you been in this last 10 minutes? I think the whole 60 minutes we have been tired, but it's one of the things that this team have. We never give up. We have bad moments even in the tournament. We have bad moments in the games, and then we feel that we have each other. And when we have each other and we are a really strong group, I think we can achieve great things. And today for us it was one of that. The last 10 minutes we looked from side to side and we see that we are 16 players here with the coaches to go with everything until the end. And we go, and we were happy in the end. Please tell us in Portuguese language. As you said, you wrote history at this Euros. How happy are you with 5th place? Sim, parece que ganhámos uma final, mas a verdade é que hoje para nós era mesmo uma final porque podíamos fazer história para aquilo que diz respeito do handball e do desporto português. Um orgulho enorme, estamos todos de parabéns. Este grupo tem vindo ano após ano a fazer mais e mais por aquilo que é o handball e só temos que nos sentir orgulhosos do que fizemos neste último mês aqui na Dinamarca. Obrigado, Rui. De nada. Until the next time, I hope. English. Jim, this was a really tough fight, especially the last 10 minutes. What's more tired now, the body or the mind? No, the body. I think you can see on the court. We gave everything today. We gave everything on the court, but yeah, I think Dago was on the point yesterday. 2 games in the row, and then traveled yesterday, and then you have to try to beat Portugal. What we want to do, but we don't have the energy. The last 10 minutes, I think we are playing amazing games. A game in the attack, a little bit more problem in defense, like many nations have against Portugal. But we're not happy with this result because we want to get this 5th place. What maybe overall over the whole tournament was missing to make a better result at the end? I think the result of 6th place. European Championship is very tough competition, and I think our problem was much in the defense. We was sometimes too individual in this competition, but we gave everything. We have a big hope, but we couldn't make it better than 6th place, and yeah, here we stand now. Please tell us in Swedish language once again how satisfied you can be with this 6th place. Ja, men alltså, vi hade ju större förhoppningar på oss själva. Vi lyckas inte ta den här semifinalplatsen som vilket vi ville, men topphandbollen är väldigt tuff och vi ska göra allt för att komma tillbaka ännu bättre nästa gång. Tack!